Olá pessoal, então nós já vimos toda a parte de gerência do Hyper-V, já vimos como utilizar o Hyper-V dentro do nosso Windows, e eu vou mostrar para vocês agora como utilizar o Hyper-V Core. Tá? O Hyper-V Core é a distribuição do Hyper-V distribuída pela Microsoft com somente o Hyper-V instalado dentro da máquina, mais nada instalado. Então eu vou mostrar para vocês como utilizar o Hyper-V Core e utilizar o gerenciador do Windows para fazer o gerenciamento do Hyper-V Core, visto que o Hyper-V Core não tem nada gráfico, não tem nenhuma opção gráfica, e aí vocês vão ver como que faz, tá? Vou trocar de tela aqui, a gente vai para a tela do Hyper-V Core, ele já está instalado, ou seja, o processo de instalação do Hyper-V Core é exatamente o processo de instalação do Windows. A diferença é que, ao terminar a instalação, vai aparecer uma tela preta igual a essa, onde você tem que colocar a senha do seu administrador, criar uma senha do administrador, e nós teremos essa tela aí. Após iniciar, ele vai pedir o usuário e senha do seu administrador, a gente precisa entrar com Ctrl Alt Del, colocar a senha, e aí ele vai carregar uma tela, que é a tela de gestão do Hyper-V Core, ou seja, uma tela onde a gente vai fazer a gestão desse servidor como se estivesse no Manager, só que de modo textual, ou seja, uma tela que a gente tem que apertar opções para fazer a interação com este menu de gestão do Hyper-V. Então, ele carregando essa tela, percebam que eu tenho o domínio da máquina, então ela está em Workgroup, ela não está em domínio nenhum, o nome do computador, se eu quero adicionar um administrador local, se eu quero fazer a parte de gerenciamento remoto, então é interessante a gente habilitar isso, a parte de downloads de updates desta máquina que tem o Hyper-V Core, área de trabalho remota, onde eu posso acessar da mesma maneira que eu acesso uma máquina normal, remota, por exemplo, se eu acesso via MSTSC, uma área de trabalho remota do Windows, eu posso acessar essa máquina através do MSTSC, colocando usuário e senha, eu vou ter acesso exatamente a essa tela com esse menu aí em modo texto, né? Então eu tenho a parte de configuração de rede, a parte de data e hora, telemetria, a parte para fazer logoff, reiniciar o servidor, enfim, tenho diversas opções. Observem algumas opções que eu considero bem interessantes. Primeiro, a opção 4. A opção 4, onde eu tenho a opção de habilitar o gerenciamento remoto e desabilitar. Então, eu posso colocar a opção 1, que ele vai habilitar o gerenciamento remoto, certo? Eu tenho a opção de 3, de configurar resposta ping, para que o ambiente onde a gente está montando é interessante ter resposta ping, justamente para a gente ver se a gente está conseguindo chegar no servidor e tal. Então, a resposta ping, nesse momento, eu considero que seja importante. Eu aperto 4, volto para o menu principal. Outra coisa que é interessante é a parte de redes, então eu venho na opção 8, onde eu tenho que configurar o endereçamento de IP do meu servidor. Então eu seleciono qual interface eu quero, neste caso é uma interface só, eu coloco 1, e aí eu acesso a interface de rede, onde eu vou alterar endereçamento de IP, vou alterar DNS, vou limpar configurações de DNS e tenho a opção de voltar para o menu principal. Então eu vou voltar para o menu principal, pois o IP já é este IP que eu desejo. Tá? O que acontece, tá? O Hyper-V Core ele se torna gerenciável de maneira muito mais fácil quando você está em um domínio, quando você não está em um workgroup, porque o workgroup, para fazer a gestão, o ideal é você fazer a gestão pela tela que ele te oferece. Já você estando em um domínio, você consegue fazer a gestão pelo gerenciador do Hyper-V Manager lá, que a gente tem instalado no outro servidor, que é o que a gente vai utilizar. Então eu vou colocar essa máquina no domínio. Eu vou apertar a opção 1, vou digitar se eu quero entrar em um domínio ou se eu quero continuar em um workgroup. Então eu vou colocar um D para entrar em um domínio. Ele vai me perguntar o nome do domínio que eu quero entrar. Neste caso, o meu domínio é treinamento.local. Então este é o domínio que eu tenho no meu servidor. Ele vai perguntar o usuário do domínio. Então o usuário é treinamento, ou seja, o meu nome NetBIOS do meu domínio, né? Treinamento, /, e o usuário, administrador, administrator, certo?
Dou um Enter, ele vai pedir a senha do usuário administrator do domínio, que neste caso é Porto Alegre 2021. E ele vai entrar e vai adicionar este servidor ao domínio. Deseja alterar o nome do computador antes de reiniciá-lo? Não, não desejo. Reiniciar o computador para aplicar as alterações? Sim. Ele vai reiniciar esse computador. No retorno, a gente vai acessar esse computador novamente, verificar como que está a configuração dele dentro da tela inicial dele e depois vamos adicioná-lo dentro da tela do Hyper-V Manager. Então, na próxima aula, a gente verifica as configurações e adiciona ele no Hyper-V Manager.